ajudando. Gente, irmãos queridos, bom dia. Bom dia, graça e paz. Eu vou expor a escritura aqui, mas antes, com o testemunho da Sandrinha, alguns textos me vieram à mente, e eu não vou comentar sobre esses textos, eu quero só ler, eu vou ler alguns textos, porque é uma doutrina bíblica, às vezes esquecida por nós. Então, com o depoimento dela aqui, quando ela estava falando, alguns textos vieram na minha mente. E antes de eu pregar, eu vou apenas ler esse texto e você mesmo interprete aí. Esses textos, eles falam de uma doutrina esquecida, ignorada, talvez. E ela é muito importante, sobretudo quando passamos por alguns momentos na vida. Por onde eu começo? Vamos lá. O primeiro texto está aqui. É só Salmo, tá? É o Salmo 94, no verso 12, quando ele diz assim, precisa abrir não, se quiser anotar, anota, depois você leia. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes. A gente não está acostumado muito com esse tipo de doutrina. Eu vou repetir. Bem-aventurado, ó Senhor, bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus. A gente ignora essas coisas. Agora eu vou mais aqui. É que ela estava falando ali, os textos vieram na minha mente. Salmo 119, vou ler 3 versículos do Salmo 119. Verso 67, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Está na tua Bíblia, hein? Agora, outro versículo aqui, os 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Mais um. O verso 75, Salmo 119. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Parece que esses textos não estão na Bíblia, né? Mas estão. Enquanto ela falava, eu lembrava desses textos. Deus é bom comigo, né? Eu quero agora expor a Escritura com vocês. E eu quero, como ponto de partida, ler um versículo que a gente tem muito explorado nos últimos domingos, nas últimas semanas. É o versículo de Romanos 1, o capítulo 1, no versículo 16 de Romanos. A gente tem falado desse texto, eu vou pegar ele só como ponto de partida e quero te convidar, olha para mim aqui antes de ler, eu quero convidar você para acompanhar o meu raciocínio, que a partir desse versículo eu vou conectar outros textos com o objetivo de falar do evangelho que produz a vida no Espírito. E eu tenho, com essa exposição, o meu desejo é trazer a consciência na igreja da necessidade da comunhão com o Espírito de Deus para vivermos vida autêntica. Então, que Deus nos ajude a compreender isso. Eu vou pregar não seguindo um esboço, mas eu vou fazer conexões de textos aqui. Eu peço ao Espírito Santo que nos ajude a, quando conectarmos os textos, a gente criarmos esse desenho claro para nós daquilo que Deus está querendo nos mostrar nesta manhã, ok? Então, o primeiro versículo é esse aí, de ponto de partida, Romanos 1, verso 16, quando ele diz: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Santo Deus, abre o nosso entendimento. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
Como eu disse, a gente tem exposto esse texto e o que me impacta nesse texto sempre me impactou em toda a carta aos Romanos, sobretudo no capítulo 1. Era a compreensão que Paulo tinha do Evangelho, a ponto de dizer que ele era separado para o Evangelho, ele era devedor a todos, do Evangelho, e que ele estava pronto para pregar o Evangelho. E aqui nesse versículo, mais especificamente, ele dizendo que ele se orgulha do Evangelho. A expressão original aqui, tá? Eu não me envergonho, como eu falei para vocês, ele está usando aqui uma técnica literária, onde ele afirma uma coisa de forma contrária. Ao invés de ele estar com vergonha, ele não tinha motivos para se envergonhar do Evangelho. Ele tinha orgulho, e ele disse que eu tenho orgulho porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então aqui, na mente desse homem, na mente brilhante desse homem, ele sabia que não há outra fonte para alguém encontrar salvação, senão no Evangelho. E ele conhecia o Evangelho, foi separado pelo Evangelho, e por isso ele se sentia devedor e estava sempre pronto para anunciar o Evangelho, com muito orgulho disso, porque ele sabia que o Evangelho era a única fonte que poderia trazer para as pessoas salvação. E é muito interessante também, e essa é a proposta da minha fala hoje, é a gente ampliar esse conceito de salvação, porque o Evangelho que salva, ele nos salva introduzindo vida em nós. Essa vida é vivida em Cristo. E essa vida vivida em Cristo, ela é conduzida pelo Espírito dele. Então eu queria compreender com vocês o melhor, juntos a gente crescermos nessa compreensão, porque nós temos essa riqueza. A palavra de Deus é uma riqueza, você não encontra algo que se assemelha a isso. Ela é rica em todos os sentidos, do começo ao fim. A sua harmonia, essa preservação desse texto sagrado é uma obra milagrosa de Deus, que está aqui diante dos nossos olhos, que estamos habituados com isso. A domingo após domingo estarmos aqui expondo e temos vasta facilidade de termos acesso à Escritura. Ele diz que esse evangelho, que é o poder de Deus para salvar, ele salva revelando a justiça de Deus. Coisa interessante, né? É a justiça de Deus imputada em nós que nos justificou para estarmos reconciliados com Ele. E a vida consiste exatamente nessa reconciliação. O Evangelho salva, ele revela a justiça de Deus. A justiça de Deus é imputada em nós pela obra do seu Filho. E uma vez que essa justiça é imputada em nós, nós somos justificados. E uma vez justificados, nós somos devolvidos à vida. Somos reconciliados. Então o Evangelho que salva é o Evangelho que introduz vida. E essa vida é uma vida em Cristo. E ela é desenvolvida pelo Espírito de Deus. Posso dizer com toda segurança que há um erro grande de procurarmos a vida em outra fonte, que não seja única. É um erro grande, é a causa de muitas patologias, é procurar vida onde não tem vida, é procurar sentido da vida em coisas, até em coisas religiosas. E a gente vai tentar ver isso aqui hoje, se o tempo permitir, mas eu não estou com pressa para pregar. Eu quero expor isso, falar das coisas que estão na minha mente, que estão no meu coração. O que eu falo para vocês são coisas que estão na minha mente. E elas estão no meu coração. Eu quero transmitir para vocês. Se não der tempo de explorar tudo, não tem problema. Se Deus permitir, domingo estarei aqui e a gente continua expondo isso. Mas é importante que você entenda e que isso seja muito ruminado pela igreja. É necessário que a gente trabalhe, a gente está trabalhando isso em escola bíblica, a gente está trabalhando isso no púlpito, é muito importante você entender isso. Então vamos lá, se o Evangelho produz vida, se é ele que traz vida, nós precisamos compreender a nossa condição fora do Evangelho. Esse é o primeiro ponto, eu quero que você leia aí, eu vou citar alguns textos, se eu ver que o tempo está curto, eu vou só ler e você aí acompanha, tá bom? Mas o texto que eu quero saltar com vocês é do próprio apóstolo Paulo também, numa outra carta, num outro contexto, num outro objetivo, que é a carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 2. Só que eu quero que você vá com esse capítulo
para esse capítulo 2 de Efésios com a seguinte premissa na mente: o evangelho produz vida, não há vida fora do evangelho, é um erro procurar vida onde não tem vida. Eu preciso saber, então, como era a minha vida antes do evangelho. Aí é Efésios 2. Quando ele vai dizer assim, desculpa, gente, estou aqui em Romanos ainda. Assim, ele vos deu vida. Por que ele nos deu vida? Porque nós estávamos mortos. Por que estávamos mortos? Por causa de delitos e pecados. Então repare, irmãos, Deus nos criou com vida. E a vida consistia na comunhão com Ele. A queda e o pecado nos tirou essa vida. E nós continuamos a existir sem vida. Vida tola, vida nécia. Continuamos a existir sem vida. Na redenção em Cristo, que o Evangelho nos revela, a vida é devolvida. E a gente passa agora a viver a vida que outrora foi interrompida pela queda. Não existe vida em outro lugar. A vida está nele. Quando você trata na teologia, a gente chama de teontologia, que é o estudo da essência de Deus. Teontologia. Quando a gente estuda isso, a gente vai ver que em Deus, na natureza de Deus, não há morte. Nem na natureza, nem nos propósitos dele, nem nos planos dele, não há morte. Deus é vida. A vida pertence a ele e não há vida fora dele. Eu sei que eu estou falando uma coisa aí que é muito fácil da gente dizer, sim, eu creio nisso, mas eu quero que você ouça isso também analisando a maneira como você está buscando satisfação na tua vida. A maneira onde você está buscando sentido para a tua vida. Porque você pode estar buscando sentido em coisas. Você pode estar buscando sentido para a tua vida em coisas, até em coisas religiosas, até em coisas religiosas evangélicas. Isso tudo é possível. Mas quando ele diz que ele nos deu vida, significa que nós estávamos mortos, mas o sentido de estarmos mortos não é necessariamente não existirmos. A morte na perspectiva bíblica não é falta de respiração, não é inexistência, é separação de Deus. Por que estávamos mortos? A resposta é porque estávamos separados da vida. O único que pode me retornar à vida é o autor da vida. E isso é revelado no Evangelho. E pode brigar de tudo quanto é lado, ninguém vai mudar uma premissa dessa. É uma verdade imutável, ninguém muda isso. As pessoas podem distorcer, podem interpretar de outra maneira, podem ter outras alternativas, mas a verdade continua lá como verdade inalterável, ontologicamente imutável. A vida está nele, fora dele não tem vida, embora possa haver respiração. Possa haver existência, mas não existe existência autêntica fora daquele que nos deu existência. Podem se espernear quem quer que seja, mas essa é a verdade. Eu vou mostrar para vocês aonde estava a vida. Ele nos deu vida, como eu disse, quando criou. Ele devolveu a vida quando nos redimiu. Entre a criação e a redenção, estávamos mortos. Porque o pecado nos separou da vida. E a gente procurou viver fora da vida. E vivemos vida inautêntica. E vivemos vida sofrida. E vivemos vida mendigando momentos bons para achar sentido em alguma coisa. E pela graça comum de Deus, Deus permite alguns motivos, momentos bons para você encontrar sentido, mas quando você coloca o teu coração naquilo que te dá sentido momentaneamente, aquilo passa e você vai ver que a tua vida continua sem sentido.
porque é só nele. Ele não abre mão disso. Leia comigo, vamos ler João agora, em 2 pontos, no evangelho dele e na carta dele, só para vocês entenderem onde está a vida. Eu falei que a gente queria fazer conexões de textos. João 1. Que Deus ilumine a nossa mente. Não sejamos mais crentes indiferentes, superficiais, relapsos, procurando sentido em coisas, em adereços religiosos, em coisas que a gente faz. Não. Olha o que João diz sobre o verbo. O verbo é Cristo. A palavra grega aqui é logos. É o verbo que cria, a palavra criadora. Diz ele, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está claramente apontando divindade em Jesus Cristo. O verbo era Deus, e a ratificação dessa divindade está no poder criador da criação a partir do nada. Por isso que ele se referindo a Cristo, ele diz, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Está se referindo a Cristo, o Logos. Só que no verso 4 ele vai dizer onde estava a vida, quando tudo era criado. E a vida estava nele. E a vida é o que dá luz aos homens. Lembra quando ele falou, eu sou a luz do mundo? Esse Deus Criador se encarnou. Assumiu natureza e condição humanas. Esse mesmo João vai falar na carta dele a respeito da vida, se referindo ao mesmo verbo, agora já na perspectiva não dele criando, mas dele redimindo. Por isso que eu quero que vocês entendam, ele nos deu vida na criação, a queda tirou essa vida de nós e a cruz devolve essa vida a nós, porque aquele que nos criou, que era o Deus eterno, que não tinha matéria, ele assumiu matéria para poder morrer, porque Deus não morre. Ele assume condição humana para morrer, para que na morte dele seja devolvida a vida. A vida que foi perdida. Nessa vida humana, terrena, passageira, você e eu, teremos muitos percalços, muitas notícias que não queríamos, muitas situações que se impõem. Então, se você condicionar o sentido da vida a esse patamar terreno, você está fadado a sofrer. Mas se a tua vida, como ensina a Escritura, está nele, você não será impedido de passar pelas aflições da vida, mas você não perderá o sentido da vida no meio das aflições. E isso aqui, gente, é sábio. Isso é sábio, isso é precioso. Só a igreja tem isso. A igreja, claro, que compreende o evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Então vamos lá em 1 João, ele vai abordar isso de novo, ele vai conectar. Ele diz assim, olha, 1 João 1, verso 1, ele diz, o que era desde o princípio? O que era desde o princípio lá em João 1? O verbo. O que o verbo estava fazendo no princípio? Criando. Por quê? Porque a vida estava nele. Ele estava dando vida. Como eu disse, a queda tirou a vida. E agora esse verbo eterno, que ele diz aqui, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, aí ele fala desse verbo de uma forma material, palpável, tangível. Ele fala que o verbo que criou se fez homem e ele pôde tocar nesse homem. E esse verbo que criou, que se fez homem, ele se fez homem para morrer a fim de devolver a vida. Irmão, se isso entrar na tua cabeça, você nunca mais vai deixar de ser crente. Se isso instalar no teu coração, você nunca vai comparar cristianismo com qualquer coisa. Porque não tem nexo. Então ele vai dizer o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, que os nossos próprios olhos, o que nós contemplamos, o que as nossas mãos apalparam, é com respeito ao verbo da vida.
É aqui que eu me encontro. É aqui que eu me acho. Eu nunca vou me achar em outro, em outra fonte, em outra coisa, ou em coisas. É aqui. Ele abre um parênteses aqui nesse texto e vai falar sobre essa vida. Ele diz, e a vida se manifestou. A vida que criou lá, a vida se manifestou. E nós temos visto que a vida, nós temos visto, dela nós damos testemunho. E nós anunciamos esta vida. E esta vida, diz ele, é a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. É por isso que esses homens enfrentaram a morte. É por isso que eles desbravaram o Império Romano. É por isso que eles enfrentaram as espadas dos imperadores. Enfrentaram a fúria do sinédrio judaico. Que eles viram. É por isso que Paulo fala, eu sou devedor, eu estou pronto. Eu tenho orgulho disso. Porque é o poder de Deus para salvar. Porque salva trazendo justiça, e justiça traz vida. Então ele prossegue e diz, ela se manifestou a nós. E no verso 13 ele diz, o que temos visto, o que nós temos ouvido, nós anunciamos também a vós outros. Para quê? Para que vocês igualmente mantenhais comunhão conosco. Comunhão aqui é vida. Morte é separação. Vida é comunhão, reconciliação com a vida. Então eu estou falando para vocês, para que vocês vivam conosco, para que vocês desfrutem, para que vocês comunguem conosco. E não tem outra maneira de vocês comungarem da vida, se não for pelo verbo da vida que se manifestou. Estão compreendendo, irmãos? Paulo entendia isso. Paulo não tinha nenhuma dúvida disso. Então, eu repito, nós erramos quando procuramos satisfação da vida em coisas. Quando agimos assim, nós estamos imitando o mundo. Procurando vida em coisas, procurando satisfação em coisas. Por que as pessoas se casam e daqui a pouco estão se descasando? Por quê? Porque casam para buscar vida, para buscar satisfação, para buscar preenchimento. E Deus não abre mão, isso é só nele. Não pode ser em outra coisa. Lembra quando esse homem sábio disse assim, permita-me parafrasear o Senhor aqui. Ele diz assim, é como se ele falasse assim, eu quero falar uma coisa com muito amor do meu coração para vocês. O que eu vou falar para vocês é aqui a prova do meu amor e do meu cuidado com vocês. Não juntem tesouros na terra. Vocês vão se frustrar. Não busquem satisfação aqui. Aqui a ferrugem come, o ladrão rouba, a traça destrói. Não façam isso. Sabe por que essa palavra é de amor para vocês? Porque eu sei que se vocês juntarem tesouro nisso, o coração de vocês estará nisso. E como isso é efêmero, quando isso for embora, teu coração vai embora também. E você perde a vida, você perde o sentido da vida. Você entra em profundas crises existenciais, de depressão, de ansiedade, de buscar se apegar em alguma coisa e nunca consegue. Aí ele diz, continuando a falar com amor, eu digo, junta tesouro no céu. Lá está seguro. Ninguém mexe, ninguém toca, ninguém tira. Então, é nisso que eu quero caminhar mais com vocês aqui. Estou de olho no relógio ali. Sem estar preocupado com ele. Paulo entendia isso. Por exemplo, quando ele conhece a Cristo, ele para de buscar vida nos preceitos legalistas do seu farisaísmo. Até então, Paulo achava que a vida estava na lei. A vida estava naqueles preceitos farisaicos que ele aprendeu com tanta dedicação aos pés de Gamaliel, um mestre altamente conceituado dentro do judaísmo. Mas quando ele encontra Cristo, ele sabe que a vida não estava no farisaísmo dele. Não estava naquele ajuntamento legalista que ele carregava consigo
de forma muito sincera, ele carregava assim. E ele sabia que a vida não estava ali. Por isso, outro texto, ele vai está fazendo as conexões. Eu fui fazendo essas conexões na mente, aí depois eu fui colocando no papel. De vez em quando dá essas loucuras. É Gálatas, capítulo 2. Eu sou muito grato a Deus, viu, gente? Muito grato ao Senhor, que às vezes assim aconteceu comigo de eu estar conversando com as pessoas e construindo um sermão na mente. Acreditem se quiser, tá? Isso acontece. Ontem, por exemplo, eu estava almoçando com a Tânia, e almoçando com a Tânia, eu construí mentalmente a estrutura do próximo curso aqui. Almoçando. Vai ser a teologia do povo de Deus. Isso vai sair da mente para o papel, do papel para a sala de aula, se Deus assim permitir. Capítulo 2 de Gálatas, verso 19. Ele diz assim, olha, preste atenção. Ele achava que a vida estava no seu zelo religioso. É o que daria sentido à vida. Está agarrado no seu zelo religioso. Só que no verso 19 ele diz, porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de quê? A fim de viver para Deus. Não posso misturar as estações. Eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Aí ele fala, onde está essa vida para Deus? Ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Eu não falei que a vida que o Evangelho traz é a vida em Cristo. Não existe vida fora dele. A vida em Cristo é a vida com o autor da vida, é a vida com aquele que criou e com aquele que trouxe vida quando criou, devolveu vida quando redimiu. Não posso viver sem ele. Não há como eu viver sem ele. O nome mais doce que deve sair da minha boca é Jesus. Esse nome emociona. Jesus. Só a Escritura diz quem é Jesus Cristo. A razão de eu estar aqui é esse nome. A razão de passarmos pelas aflições e os sofrimentos, esse nome. Como a gente falou domingo passado. Então reparem, verso 19, de novo, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo, aí é uma sentença lógica, aqui, ó. Se eu estou crucificado com Cristo, logo, logicamente, já não sou eu que eu vivo, porque não há vida em mim. A minha vida é derivada. Eu não tenho vida própria, autônoma. Eu aqui, fazendo uma crítica a René Descartes, eu não existo porque eu penso. Eu existo porque eu estou em Cristo. Não é eu penso, logo existo. Ele estava errado. Ele levou muita gente para o erro. Até hoje. Então ele vai dizer logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na natureza humana, na carne, nesse corpo, só tem uma maneira de eu viver. É viver pela fé no Filho de Deus. Lembra do texto que nós abrimos? Que a justiça de Deus, que o Evangelho revela a justiça de Deus de fé em fé. Vê se não está ligado com isso. Porque como está escrito, o justo viverá pela fé ou viverá pela sua fidelidade. Então por isso que ele vai dizer assim, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque ele me amou. E ele a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus.
Pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, se a justiça não é mediante o evangelho, então Cristo morreu em vão. Não trouxe vida. Irmãos queridos, pega o raciocínio. Ele estava na criação e ao criar ele deu vida porque a vida estava nele. O pecado trouxe morte porque nos separou da vida. Até então o ser humano vive uma vida inautêntica. Aquele que deu vida quando criou, ele se fez homem para morrer e devolver vida. Ele devolve vida na sua morte, na sua ressurreição. O Evangelho anuncia isso. Por isso o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E esse Evangelho, quando ele salva, ele revela a justiça de Deus. E a justiça de Deus nos traz justificação. A justificação nos devolve a vida, porque somos reconciliados com a vida. Então a pergunta com fácil resposta agora é: aonde está a minha vida? Aonde está a tua vida? O que você responderia? Se alguém perguntasse: aonde está a tua vida? Alguns atrelam a vida ao trabalho, ao ganho, à sua profissão, àquilo que faz, ao seu zelo religioso. Tem pessoas que, se você tirar alguma coisa que a pessoa faz na igreja, parece que ela perdeu a vida. Porque a vida está naquilo. E de Deus não se zomba, irmãos. Eu vou mostrar onde está a vida. Colossenses 3. Colossenses 3 vai mostrar onde está a vida. Onde está a vida, gente? O que diz? Portanto, leia assim, procurando entender a mente de Paulo. Ele está falando assim: poxa, há uma lógica aqui que vocês precisam entender. Então o que é? Portanto, se vocês foram ressuscitados, juntamente com Cristo, é união com Ele. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, o que vocês devem fazer agora como resultado dessa verdade? Busque as coisas do alto. Aí você vai perguntar: por que eu tenho que buscar as coisas do alto se eu vivo aqui embaixo? Não é a boa pergunta? Por que eu tenho? O que tem as coisas do alto com a minha vida aqui embaixo? Como é que eu tenho que raciocinar sobre isso, entender isso? Busca as coisas do alto onde Cristo vive. Mas Paulo disse que Cristo vive em mim. E agora ele está dizendo: Cristo vive no alto. No lugar de onde ele está. Busca as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto. Aos Filipenses ele diz assim: a vossa pátria está nos céus. É de lá que vem a tua direção. Então ele prossegue: pensai nas coisas lá do alto, mas não nas daqui da terra. Por que eu tenho que pensar nas coisas do alto? Ele diz: é porque vocês morreram. E porque a vida que vocês têm agora está oculta em Deus juntamente com Cristo. E Cristo está no alto. É do alto para baixo que vem a vida. Irmãos, isso tem que pulsar tão fortemente dentro de nós para a gente se sentir devedor. Eu tenho que contar isso para as pessoas. As pessoas estão morrendo procurando vida. E nós sabemos onde está a vida. E não é uma vida isenta de sofrimento. Mas é vida em meio ao sofrimento. É sofrimento sem perder a vida. É morrer a morte física sem perder a vida. Religião nenhuma no mundo
vai te ensinar isso. Nenhuma. Por isso, devemos nos sentir devedor. Repare, vocês morreram, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aqui ele fala da vida na sua plenitude, quando Cristo se manifestar. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vocês terão a mesma glória que ele tem. Vocês serão manifestados com ele também em glória. Pastor, me explica isso. Então, eu estou aqui embaixo, mas a vida vem de cima? Sim. A vida vem de cima. Teu pensamento é influenciado com as coisas de cima. Porque quem criou é de cima, quem redimiu é de cima. Quem redimiu veio aqui embaixo para consertar a coisa e voltar para cima. O lugar dele é em cima. Pai, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que tu me deste, agora torna-me dar a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Eu vou para o Pai, para onde eu vou agora vós não podereis ir. Eu vou preparar lugar, mas eu vou buscar minha noiva depois que eu preparar lugar. É Ele. Eu vou voltar para o meu Pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu só vim pagar o dote pela noiva. Agora eu volto para a casa do meu pai. Depois eu vou buscar minha noiva para morar lá no puxadinho que eu fiz. Para morar eternamente com ela. Ainda daqui um pouco vocês não me verão mais. Para onde eu vou, vocês não poderão ir agora. Mas tenham bom ânimo, vocês não estarão sós. Eu vou enviar um outro Consolador. E vai vos guiar a toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele me glorificará em vocês, porque falará do que é meu. Ele não falará do que é dele. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios 2, verso 6, deixa eu ler com vocês rapidinho aqui. Só para você ligar aqui com esse texto de Colossenses 3. Ele diz, verso 4, 5, 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aí você vai perguntar comigo. Em Colossenses, Paulo fala que Cristo está onde? No alto. E ele fala assim, o que ele diz aqui? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Você quer saber onde você está espiritualmente? Juntamente com Ele nos ressuscitou e fez o quê? Nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você é cidadão do céu morando na terra. Você tem uma vida celestial sendo vivida aqui nesse patamar terreno. Só Cristo faz isso, gente. Irmãos, o meu sermão daria continuidade agora falando de como o Espírito Santo desenvolve essa vida. Mas eu vou deixar isso para domingo. Se até lá eu não estiver numa mesa de cirurgia. Porque isso vai demandar mais tempo. Eu ia passear com vocês em alguns textos. Como é que o Espírito desenvolve essa vida, que é a vida em Cristo? O Espírito Santo é do alto ou de baixo? É do alto enviado para baixo para desenvolver em nós uma vida que está no alto. Aqui, com todas as demandas da vida. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos crentes que compreendem sua fé. Compreender sua fé. Se você não compreende sua fé, qualquer vento você vai achar similar a isso aqui. Não tem nada similar a isso aqui. Nada com tanta harmonia, com tanta coesão, com tanta riqueza, com tanta verdade como a Escritura. O ponto aqui, irmãos, terminando aqui a minha fala, que fique algumas lições para nós.
Primeira delas, pare de buscar sentido da vida fora da vida. Pare. Você lembra dos textos que eu li depois que a Sandrinha deu o depoimento dela aqui? Então, não deixa que não seja necessário Deus te afligir para você saber aonde está a vida apenas. Eu falo isso com peso no meu coração. Porque há pessoas que procuram vida fora da vida. Quando você procura vida fora da vida, Deus pode permitir que sejamos afligidos para admitirmos que não tem vida fora dele. Que nós somos tolos. Somos tolos de acharmos que podemos, não podemos. Só nele. Então não busque vida fora da vida. Não busque sentido para a tua vida, na tua profissão, no teu casamento, nos teus filhos, nas coisas que você faz na igreja, no teu ministério, nos teus títulos. Faça isso não. Você vai se machucar. Você está juntando o tesouro aonde a traça come. Você está botando o teu tesouro em terreno vulnerável. Ou melhor, botando o teu coração em tesouro em terreno vulnerável. Então não faça isso. E segunda coisa e última, diante do que você ouviu, procure a partir de então fazer como Paulo disse, olha, a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. E viver na fé do Filho de Deus é ter entranhado na tua mente, no teu coração, que ele se entregou por você para te trazer vida. E é assim mesmo que me amou e assim mesmo se entregou por mim. São as palavras de Paulo lá em Gálatas. Aos Coríntios ele fala de modo diferente, mas ele diz assim, o amor de Cristo me motiva. A expressão que usa ali em português é me constrange, na revista atualizada. O amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me motiva. Porque eu julgo uma coisa, um morreu por todos, para que todos que agora estão vivendo, vivam para Ele. Segredo da vida. Segredo de uma vida sábia. Segredo de uma vida. Cuidado com as ilusões evangélicas, com as mentiras evangélicas. Que você vai aceitar Jesus e agora tudo, ó, só vai dar você agora. Isso é mentira. Isso é mentira. Com Ele nós sofremos. Com Ele somos glorificados. Com Ele glorificamos a Deus. Com Ele estamos assentados em regiões celestiais. Com Ele somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitamos, com Ele nós vivemos, com Ele nós estamos, com Ele nós amamos, com Ele nós morremos. Jesus. São 5 letras apenas. Jesus. Você não vai encontrar esse Jesus em nenhuma outra religião. Em nenhum outro livro. Ou cremos nisso e temos vida, ou desconsideramos isso e continuamos a viver mortos. Vivendo como mortos, separados da vida. Você que me ouviu aí de casa também, reflita nisso. Pense nisso. O sermão está disponível aí nas redes sociais para você ver de novo. Anotem. Veja se a mente aqui está louca ou se eu caminhei em conexões corretas para trazer um desenho bem nítido para nós de onde está a vida e por que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Deus bendito, nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua palavra,
nos curvamos diante da tua soberania, da tua imutabilidade, da tua santidade, da essência plena do teu ser. Nós nos curvamos. Suplicamos pela tua graça, suplicamos pelo teu perdão, que tu tens tolerado as nossas insensatez, de buscar vida onde não há vida, de buscar sentido em coisas que hoje temos e amanhã não temos nenhuma certeza que teremos. Nossa vida esteja de fato, Senhor, vivida em Ti, pela obra do Teu Espírito em nós. Leva-nos a entender isso, a entender de uma maneira tão profunda e tão definida, que nós possamos nos sentir devedores, nos sentir prontos, nos sentirmos orgulhosos de conhecer essa verdade. Como falamos no domingo passado aqui, Santo Deus, nós passamos por sofrimentos, vimos testemunhos de sofrimentos hoje. Oramos por tantos irmãos aqui que estão passando por sofrimento. Passamos por muitas lutas. Estamos vivendo com diagnósticos médicos assustadores. O que nos sustenta és Tu, Senhor. A vida, Tu és a vida está em Ti. Guarda-nos, conduza-nos, ensina-nos, e de nós saia a mais perfeita adoração, o mais perfeito louvor, e da nossa comunhão contigo por meio do Teu Espírito, que possa fluir a vida autêntica que serve como testemunho para aqueles que ainda estão mortos nos vossos delitos e pecados. Obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra, obrigado por nos reunir aqui para refletir sobre isso, para expor a Tua palavra, Senhor. Obrigado por podermos compreender aquilo que seria incompreensível à nossa mente tão finita, tão tomada de nós mesmos. E terminamos essa oração suplicando a Ti que essa igreja esteja cada vez mais unida, mas não unida nas nossas preferências, unidas pelo Evangelho, unidas pela cruz de Cristo, unidos pela cruz de Cristo, unidos pelo Evangelho, unidos para a vida e pela vida. Que seja assim, Senhor. Perdoa-nos se absorvermos sem perceber o sentido de vida que o mundo está buscando. Então perdoa-nos. Nós somos diferentes. Tu, Senhor, Tu mesmo falaste ao orar ao Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. E haja essa consciência em nós, Senhor. Que possamos parar com cuidado, pedindo a unção do Teu Espírito, para explicar isso aos nossos filhos. Tu não deste isso aos poderosos. Escondeste dos sábios, revelaste aos pequeninos, porque assim foi do Teu agrado. Obrigado, Senhor, por fazermos parte dos pequeninos, daqueles cuja arrogância caiu por terra, que todos nós dependemos de um só fôlego de vida, que és Tu. Venha nos unir em amor, em comprometimento, em desejo de compreender a nossa fé. E o nosso desejo maior seja isso, Senhor. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.